Olá, amigos de Quintas Automotivas, mais um programa aqui para tratar assuntos técnicos comigo, Rafael Amorim. Por quê? Porque a gente está para fazer um fechamento do que foi o Congresso CTDA 2018. Na verdade, não é um fechamento, porque o evento já terminou, mas voltamos do evento com uma série de tarefas, né? Olha, estamos com mais de 170 perguntas que a gente não conseguiu responder lá no próprio evento, porque foram muitas e a participação foi muito boa. Então a gente está separando por grupos, por temáticos, por diferentes assuntos que foram tratados no Congresso, para responder aqui em Quintas Automotivas, aproveitar alguns programas para estar respondendo perguntas que com certeza vão ser de interesse dos que participaram do evento, mas claramente também de outras pessoas que têm interesse em tecnologia automotiva, que não conseguiram vir no primeiro Congresso, mas com certeza vão estar nos próximos. E o tema que escolhemos para começar a responder as perguntas é tudo o relacionado com assistência de condução. A gente teve uma estação de demonstração de todos os sistemas de assistência de condução, sistema de calibrar câmera, radar, sensores, e também a participação do Rafael, o nosso especialista nessa área, fazendo uma apresentação técnica com bastante conteúdo, falando do assunto. E claro, surgiram muitas perguntas, dúvidas e temas que ficaram como tarefa agora, que vamos tentar resolver nesses programas de Quintas Automotivas. Vamos passar para as perguntas então. A primeira que a gente marcou aqui para responder, olha, todos os sistemas de radares e câmeras estamos a um passo do veículo autônomo, ou seja, com toda essa, a pergunta de se com tudo que já evoluiu a tecnologia, que tão perto estamos de ter realmente os veículos autônomos. Então, eu vejo aí que talvez seria interessante você contar um pouquinho, Rafa. Sei que existem algumas categorias, uma forma de categorizar as diferentes sistemas de assistência de condução, até o veículo autônomo. Bom, Diego, a resposta, se estamos a um passo do veículo autônomo ou não, a resposta pode ser sim e pode ser não. Então, a própria resposta disso são as categorias, que vai desde 0 até o nível 5. Quem determina isso é a SAE, Sociedade de Engenharia Automotiva. Então, nível 0 é o veículo tradicional que não tem nenhum sistema de assistência, não tem nem piloto automático. Então, é a categoria mais básica. Categoria 1 já é o veículo que tem um piloto automático convencional. Ele faz o controle da velocidade, porém ele não tem autonomia para frear ou aumentar a velocidade em relação a um outro veículo. Esse é o que conhecemos como Cruise Control. Isso. A velocidade cruzeiro. Esse seria o nível 1. Exato. Você faz o setup da velocidade e ele mantém a velocidade. Exato. Ok. Aí nós temos o nível 2 e o nível 3. Nível 2 e 3 já há uma interação do veículo com a velocidade. Ele pode aumentar a velocidade em relação ao veículo à frente ou diminuir a distância sozinho. Então, nível 2, o veículo ele somente consegue ajustar essa distância, tá? Ou aumentando a distância ou diminuindo. E o nível 3 ele já consegue interagir também em caso de uma emergência. Então, até então não há nenhuma interação com os veículos externos e com a estrutura externa. É o que nós temos hoje no mercado e nós temos já no Brasil veículos com essa tecnologia. Nível 4 e nível 5 eles já exigem interação entre o veículo com outros veículos, por questão de segurança, e o nível 5 exige interação até com as estruturas, então exige uma infraestrutura por parte das cidades, para que a gente consiga ter um veículo totalmente autônomo. Então tem cidades que estão mais evoluídas nesse quesito, então está a um passo de ter um veículo autônomo, e tem cidades que falta um pouquinho ainda para chegar nesse nível. Então os veículos que hoje temos no mercado, nível 1 já explicamos, velocidade cruzeiro, nível 2 já seria a velocidade cruzeiro ativa, né? Que é o ACC, por exemplo. Exato. Active Cruise Control. Aí é quando você faz setup da velocidade, mas ele pode acelerar, diminuir, até corrigir um pouquinho a trajetória, que são exatamente os temas que a gente abordou lá no Congresso. Porque esses carros, como esse que está aqui atrás da gente, já tem essa característica, já tem esse sistema. Exatamente. Muito bem. Beleza, vamos na próxima pergunta então.
Vamos ver aqui. Já que o automóvel está cada vez mais conectado, ou seja, conexão de internet e tudo isso, há risco de vírus nos sistemas? E se sim, que tipo de proteção antivírus tem as montadoras? Bom, uma das premissas para o veículo autônomo é a segurança. Então, para garantir isso, para que o veículo possa rodar, ele possa ser fabricado com esse sistema, ele tem que passar por testes de segurança. Tá? Então, uma vez que esse veículo está rodando, uma das premissas o sistema tem que ser independente e isolado de outras unidades onde eu tenho interação e intervenção externa. Então, para os veículos que têm a câmera do para-brisa, como esse veículo aqui, e tem um radar no para-choque, existe uma rede de comunicação entre eles, isolada dos outros módulos. Então, se eu precisar de uma informação da câmera e do radar, existe uma rede entre eles. Se eu precisar de uma informação, por exemplo, do freio ABS, existe uma outra rede, às vezes é um protocolo até diferente, separada para esse outro sistema, para não ter perigo de uma intervenção externa que possa comprometer a segurança do veículo. Quer dizer, inclusive rede de bordo foi outro dos temas que a gente tratou no Congresso. E aqui se mistura um pouco com o tema da assistência de condução. Para ver se eu entendi, rede separada. Então, quando a gente falava da rede de bordo, tem mais de uma rede no sistema, temos aquele sistema que concentra toda a comunicação, que nós chamamos de gateway, que é o lugar onde chegam todas as redes. Essas redes que têm a ver com assistência de condução ficam isoladas, não tem comunicação com essa rede, portanto, elas são um pouco mais protegidas, é isso aí? Exatamente. Tanto que, às vezes, eu posso ter protocolos diferentes. Eu posso ter um protocolo MOST para trabalhar com a parte de multimídia do veículo, quando existe essa função. Eu posso ter um protocolo FlexRay ou até um protocolo CAN. Então, a gente viu no Congresso que o conector, ele pode ter poucos pinos. Ele pode ter positivo, negativo e protocolos de comunicação. Então, eu posso ter 2 até 3 protocolos numa unidade, câmera ou radar. Muito bem, importante falar uma coisa aqui também, a gente está falando das generalidades, o mercado, a indústria automotiva cresce de uma forma muito rápida, então não quer dizer que amanhã não tenha um carro que tem um sistema de câmera e tudo conectado na mesma rede geral do carro, e aí o sistema de proteção será outro, mas o que é mais comum é que os sistemas que têm a ver com assistência de condução fiquem isolados da rede geral de bordo, justamente para evitar possíveis intervenções maliciosas nesse sistema. Ok? Isso é o genérico. Não dá para afirmar que todos os carros funcionam dessa forma. É isso? Exato. Perfeito. Vamos para outra pergunta. Bom, lá no Congresso a gente estava com alguns veículos e entre eles nós estávamos trabalhando com o Peugeot 3008. Então veio uma pergunta específica para esse carro, que fala assim, no sistema do 3008, como o sistema identifica as velocidades de veículos leves e veículos pesados, tá? Aí tem que contar um pouquinho o contexto, né? Porque durante a apresentação e as demonstrações estavam explicando que o veículo é capaz de identificar um veículo da linha leve e um veículo da linha pesada, e como eles também transitam com diferentes tipos de velocidades, até pela lei. E aqui justamente a pergunta vem nesse sentido, como ele sabe, como ele identifica a velocidade de cada uma dessas categorias de veículos. Então a câmera ela está programada para fazer a identificação por silhueta, pelo formato do objeto. Então quem faz essa identificação é a câmera, não é o radar. Então a câmera identifica o formato do objeto, se é um carro, se é um caminhão. Identifiquei o veículo. E a identificação da placa de velocidade, existe um padrão. Então, para alguns países existem normas que classificam o tipo de informação. Então, de acordo com o país que vai rodar, com a montadora e com o tipo de câmera, a câmera consegue detectar se aquela informação de velocidade é para um caminhão, um veículo pesado, ou para um veículo leve. Isso é o genérico, é o padrão que a gente tem e vai depender de cada montadora. No caso específico do 3008, foi até comentado na apresentação do pessoal da PSA, o veículo da PSA especificamente, ele detecta a informação de velocidade e derruba para o valor de menor velocidade. Então eu tenho um exemplo, 110 veículos leves e 90 por hora veículos pesados. Na dúvida, ele baixa a velocidade para os 90 km por hora.
Então, para alguns países pode acontecer que pelo formato da placa, pela padronização de placa daquele país, ele consegue detectar qual é a informação para veículo leve e qual é para veículo pesado. Muito bem, o que talvez seja importante ressaltar nesse ponto é que as câmeras evoluíram para, assim, evoluíram muito. A capacidade de definição, resolução e tudo mais. Mas por trás da câmera também tem um software que faz a avaliação do que é isso, como o Rafa falou. É uma silhueta de um carro, uma silhueta de uma pessoa. Então a câmera, junto com um software muito bem desenhado, ele consegue saber o que está vendo nessa imagem. Por isso a gente brinca às vezes que são os olhos do carro. Ele consegue identificar o que está na frente, independentemente da capacidade de imagem da câmera. Pela silhueta, o software consegue identificar. Então consegue ler os números, consegue ler as placas, consegue ler basicamente como o nosso olho. Tem uma inteligência por trás da câmera. Tem um algoritmo muito bem desenvolvido. Muito poderoso, né? Ok, vamos a outra pergunta aí. Existe banco de dados de gravação de câmeras? Meio que se linka com o que estavam falando agora. Tem um banco de dados? Não. Ok. Então a imagem da câmera é para uso momentâneo. Então eu não consigo entrar com algum equipamento e voltar a imagem para verificar que tipo de objeto eu tinha, aquela gravação. Então isso é uma informação para uso momentâneo. É a lógica de um sensor. Sim. Passou a informação, interpreta e espera a próxima informação que vier, mas não grava nada. Não. Perfeito. Legal. Não é o objetivo do sistema. Ok, muito bom. Outra pergunta aí. Que estratégia o sistema usa em locais onde a faixa é de difícil visualização? A faixa, a gente só para também colocar um pouquinho no contexto. O sistema também tem a capacidade de ler, identificar as faixas da estrada. Então, e a partir da faixa da estrada, saber se o carro está se desviando para a esquerda ou para a direita e por aí vai. Então, a pergunta agora é, quando essas linhas estão tênues, estão meio apagadas, quando não estão boas, né? Qual é a estratégia que utiliza o sistema caso não consiga ler corretamente? Voltando mais uma vez às categorias. Tem veículos que apenas informam o condutor que o veículo saiu da faixa, tá? E tem veículos que têm a capacidade de trazer ele novamente para a faixa. Independente da versão, se ele faz apenas a informação ou a correção, são sistemas de auxílio ao condutor. Então ele tem a função apenas de ajudar o condutor, não é responsabilidade do sistema cuidar da trajetória do veículo. Então, caso a informação da faixa não esteja precisa, a câmera não consiga determinar de maneira precisa, tá? O sistema deixa de funcionar. Então, é como um sistema ABS. Caso eu tenha um erro, o sistema deixa de funcionar. Não está nas mínimas condições, então não consegue utilizar essa informação como referência. Exato. Então, essa é a estratégia. Exatamente. Perfeito. Como sistema de segurança, ABS, airbag, se eu não tenho uma condição mínima de funcionamento satisfatória, é melhor que não funcione e fique tudo a critério do condutor. Muito bem. Vamos para outra pergunta. Aqui está falando, como um sistema ICA descalibrado pode ocorrer do veículo frear sozinho, ou seja, o sistema de auxílio de condução descalibrado, porque existe todo um procedimento de calibração de câmera, sensor e radar. Então, com o sistema descalibrado, pode ocorrer do veículo frear sozinho para corrigir um desvio de faixa, pois o sistema está entendendo errado a posição da faixa. Quer dizer, na situação de um carro estar com esse sistema descalibrado, automaticamente ele vai começar a ler alguma coisa errada. Pode acontecer de sistema descalibrado começar a ler errado e aí determinar frear o carro, por exemplo? A chance disso acontecer é muito remota. Então, uma das principais informações para saber se a câmera está calibrada é a inclinação. Então, removi a câmera no momento que eu instalei ela. A câmera ela tem um inclinômetro interno, então ela vai comparar a informação de inclinação da câmera com a outra informação de inclinação do veículo, que pode ser do módulo do freio ABS ou do módulo do freio do airbag, perdão. Então, se houver um desnível em relação à posição do veículo e a posição da câmera no para-brisa, o sistema vai setar um erro e não vai funcionar. Então, é uma chance muito remota disso acontecer. A gente recebeu também algumas solicitações para mostrar o que a gente consegue ver com relação a esse sistema de câmera, por exemplo, quando a gente coloca um scanner.
esse sistema de auxílio de condução. A gente consegue colocar algumas imagens aqui, um scanner, para ler, por exemplo, o sistema desse carro aqui, mostrar um pouco, alguns dados? Com certeza, é um procedimento de diagnóstico. Perfeito, vamos preparar um pouquinho então, conectar o scanner, vamos mostrar o que dá para ver nesse veículo do sistema de auxílio de condução. Muito bem, já estamos aqui com o carro, como podem ver, um scanner está conectado para poder fazer a leitura do sistema e aqui é normal, tá? Tomada de diagnóstico OBD, não tem nenhum mistério, scanner de diagnóstico e apresentamos na tela alguns valores, mas aí eu vou deixar você, Rafinha, para contar um pouco. No máximo, vou perguntar alguma coisa de curioso, mas contar um pouco o que são os valores que vamos ver aqui com o sistema de assistência de condução. Ok. Então, com base em algumas perguntas que foram feitas, né? Como que é a informação caso o veículo esteja trafegando numa pista ruim? Então aqui é binário, ou tem condições do sistema trabalhar ou não tem. Então existe uma leitura, tá? Por exemplo, de detecção de estrada. Nenhuma autoestrada foi detectada, no nosso caso porque o veículo está parado, ele não enxergou as faixas de trânsito, tá? Dentro de um padrão para que o sistema possa funcionar. Ô Rafa, isso é importante, eu acho. Esse teste específico que você está mostrando aí é para fazer na rua. Exato. Ok. Então tem que sair para testar o veículo, 2 pessoas, uma no volante e outra manuseando o scanner. Perfeito. Ok, legal. Detecção de contraluz, isso são para os veículos que têm o sistema auxiliar de faróis, tá ok? Então se ele detectar que é um veículo no sentido contrário ou um veículo à frente, ele faz a redução. Então nesse caso, ele vai manter sempre o farol alto porque ele não detectou nenhum veículo. A mesma coisa quando eu tenho neblina, então ele vai fazer o ajuste da altura dos faróis de acordo com a neblina para melhorar a visibilidade. Veículo à frente, detecção de pedestres, então ele diz para nós que esse sistema ele tem a capacidade de fazer a detecção de pedestres, porque dependendo da capacidade da câmera, que foi o que o Diego comentou há pouco, eu tenho câmeras que conseguem identificar apenas o formato de veículos, tem um formato específico, e tem câmeras que conseguem, têm a capacidade de detectar um pedestre, um animal, até uma placa de obra, por exemplo. Ou seja, resumindo isso aí, tem câmeras que identificam objeto. Ele Exato. Não sabe o que é esse objeto. Tem outras que tem vamos dizer, uma inteligência maior, que na verdade é o software que está por trás, que consegue decifrar se esse objeto é uma pessoa, se esse objeto é um veículo ou outra coisa. Exatamente. Ok. Último sinal de trânsito detectado. Então tem câmeras que também conseguem fazer a detecção da câmera, através da câmera do sinal, se o sinal está aberto ou fechado, para avisar o motorista que ele precisa frear ou até para fazer uma frenagem interventiva. E por último, uma informação, se o sistema está ou não em ordem. Então a parte de comunicação da câmera está em ordem, ou seja, não tem meio termo, ou a comunicação está boa ou a comunicação está ruim. Muito bom. Eu acho que vou chegar aqui agora de novo contigo aqui. Acho que é um exemplo prático de algumas coisas que vão passar a ser parte de nosso dia a dia como técnicos de serviços automotivos. Essa tecnologia está presente em cada vez mais veículos. Há vários testes também, calibrações que podem ser feitas. Aliás, a gente entrou um pouco nesses temas no Congresso. Também temos um curso aqui no CTA para quem tiver mais interesse, que fala dessa parte de como entra, fazer as calibrações, câmeras, sensores e tudo mais, porque esse mercado realmente está crescendo e bastante. Acho que conseguimos responder parte, né, das perguntas, 6 perguntas das 170 que temos, vamos estar agrupando como falamos, mas também claramente vocês podem colocar mais perguntas do tema. Não quer dizer que porque respondimos essas perguntas o tema acabou aqui. Vocês podem enviar mais perguntas e outras que tiverem também. E nas próximas edições a gente vai estar abordando outros assuntos do Congresso que geraram muito interesse e muitas perguntas para responder. E, claro, nós estamos muito felizes com isso porque de alguma forma entendemos que conseguimos atingir os participantes do Congresso, gerando expectativas com os temas técnicos, a tecnologia que já está presente em nosso mercado. Se você gostou desse programa, como sempre, faça um like que ajuda bastante o nosso canal para crescer aí em relevância no mercado. E muito obrigado pela seguir sempre o canal, cada vez temos mais seguidores, né? E a gente se encontra na próxima entrega de Quintas Automotivas, ainda falando do que
venho do Congresso CTDA 2018. Até a próxima.